Vamos lá, minha gente. Vamos lá, então. Vamos falar de Palmeiras e Vasco da Gama. Jogo que vai acontecer nesta quarta-feira às 7 da noite. É um jogo que chama muita atenção. Muitas pessoas me perguntando, e aí, Wellington, dá para ganhar do Palmeiras lá? Ou alguns torcedores até do Palmeiras, e este Vasco tá embalado mesmo. Então, o que eu espero é um grande jogo, tanto pelo Palmeiras quanto pelo Vasco. Palmeiras vem de derrota para o Bahia, um disse-me-disse tremendo entre Rogério Ceni e o Abel Ferreira por causa do gramado da Fonte Nova. O Vasco vem de uma bela vitória em cima do Cruzeiro, quando muita gente esperava, mesmo jogando em São Januário, que a equipe celeste conquistasse a vitória, mas o Vasco achou um gol com 7 minutos de cabeça ali do Ryan, depois soube segurar um pouco da pressão. Eu fui ver os melhores momentos, se não me engano tem uma ou duas defesas do Léo Jardim, assim, mais difíceis na partida. E então quer dizer o quê? O Vasco estava bem postado. Então agora é esquecer esses dois jogos, do Palmeiras com o Bahia e do Vasco com o Cruzeiro, e medir, né, os bigodes aí no Allianz Parque. É grama sintética, é sempre aquela polêmica, e grama sintética e grama sintética. Até deu uma melhorada, né? Antes se falava muito mais de grama sintética, hoje já falamos menos dessa situação. E o Palmeiras é o favorito. Palmeiras é o favorito, tem uma campanha muito melhor, tem 2 jogos a menos do que o líder Flamengo, tem aí o mando de campo, tem a força da sua torcida, além de um baita elenco que a gente não pode discutir. E esse Vasco? Bem, esse Vasco está encorpando, está crescendo, está melhorando, né? Está criando casca. E isso anima o torcedor a esperar um jogo bastante participativo da sua equipe, sem ser aquele time covarde, mas sendo um time que o Palmeiras precisa respeitar. Então, é nesse sentido que eu estou esperando o jogo. Como você está esperando esse Palmeiras, como você está esperando o Vasco para esta quarta-feira, às 7 da noite? O técnico do Vasco, Fernando Diniz, não vai contar já com o Cauã Elias, né, que já estava suspenso, terceiro amarelo. O Lucas Piton vai ficar mais um tempo fora, enquanto que o Carlos Cuesta, como a gente já informava desde segunda-feira, também fica fora. Vamos aos relacionados aí do Vasco. Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo. 24 jogadores, geralmente o Pablo dança nessa aí. Laterais, o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Vitor Luiz e o garoto Paulo Ricardo lá para a direita. Os zagueiros Robert e Renan, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Qualquer necessidade, puxa o Hugo Moura para a defesa. No meio, Hugo Moura, a volta do Tietê, que é importante, o Felipe Coutinho, que vem crescendo jogo a jogo, inclusive com o torcedor na expectativa dele estar na convocação da seleção brasileira de amanhã. O Nuno, né, o Nuno Moreira, o Paulinho, que vem crescendo, e mais o Estrela, o garoto Elder, que é da base, volante, e o Matheus Carvalho, que é outro jogador que o Fernando Diniz, sempre que é possível, utiliza também. Atacantes, o Ryan, o Verrete, aí você vem com o Andrés Gomes, que tem entrado muito bem, o Garré, o David e mais o JB, né? Então, eu falei JB, falei direitinho. Então, é esse time aí que o Vasco levou para São Paulo. Léo Jardim, Paulo Henrique, a tendência, ao meu sentir, Lucas Oliveira com Robert e Renan, que vem ganhando muitos elogios aí da torcida. Puma Rodrigues na lateral, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Passa por aí a escalação do Vasco. Wellington, eu não peguei direito, você repete? Repito, lógico. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que avançou, mas ainda não conseguiu assinar aquele acordo para venda do potencial construtivo de São Januário, que vai garantir 500 milhões de reais, grana super importante para a reforma do estádio. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o termo de transferência do potencial construtivo do estádio, mas essa etapa é fundamental
para que o clube possa fechar o negócio de 500 milhões, mas ainda não houve assinatura desse documento. O Vasco até se comunicou através das redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, o que foi publicado recentemente no Diário Oficial são as minutas do termo, etapa importante, mas ainda preliminar. O documento ainda não foi oficialmente expedido pela prefeitura. Traduzindo tudo isso para você, vai haver necessidade de mais alguns dias para que essa burocracia seja cumprida e o Vasco possa fechar o acordo que garante 500 milhões de reais, grana exclusiva para a reforma de São Januário. A ideia é ter um estádio com capacidade maior, extremamente moderno e mais adaptado à realidade do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Ryan nas alturas. A grande promessa de São Januário hoje não sai do clube por menos do que 30 milhões de euros, a gente está falando de 188 milhões de reais. Importante registrar que o Ryan vem crescendo de produção e sendo cada vez mais decisivo. Ele fez recentemente gols contra Flamengo e Cruzeiro, empate contra o Rubro Negro e vitória contra o Cruzeiro. E também por conta desses gols, dá para dizer hoje que o Ryan só tem menos gols entre atletas sub-19 no mundo do que Lamine Yamal. A joia do Barcelona soma 14 gols na temporada de 2025. Já o atacante do Vasco tem 12 gols marcados, uma diferença de 2 a favor de Lamine Yamal. Porto e o Zenit já haviam sinalizado com propostas de 17 milhões de euros. O Vasco recusou ambas e pretende segurar o Ryan pelo menos até a metade do ano que vem. Resta saber se diante dessa concorrência vai haver fôlego para tal. O Barcelona não fez proposta, mas é um dos gigantes que monitoram de perto o trabalho do meio atacante de enorme capacidade técnica que tem crescido nas finalizações. Vale a lembrança também de que recentemente o Vasco descartou liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, tudo para que ele possa continuar se valorizando e ajudando o Vasco a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Só para completar, registrar uma palavra do Ryan sobre seu futuro, abre aspas para ele, sobre a saída eu deixo no tempo de Deus. Estou focado aqui no Vasco fazendo meu trabalho. Meus pais e meus empresários vão resolver na hora certa, fecha aspas. O que você pensa sobre 30 milhões de euros para o Ryan? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Edmar Lopes fez um trabalho absurdo na janela do Vasco. Que evolução, hein, Matheus? Absurdo, talvez seja um pouquinho exagero, mas o Vasco melhorou. O Vasco melhorou, chegadas importantes e de caras que ainda vão evoluir, né? O Carlos Cuesta tem enorme potencial, zagueiro colombiano. O Andrés Gomes também é alguém que me agrada bastante. E a consequência desse elenco mais robusto pode ser vista em 7 jogos sem perder. E nesses 7 jogos, empate contra o Flamengo jogando bem, vitória contra o Cruzeiro, vitória super importante, classificação contra o Botafogo depois de 2 empates e vaga na semifinal da Copa do Brasil. É um Vasco hoje mais robusto, certamente um Vasco hoje melhor. Não dá, você tem razão, os elogios são merecidos. É que o Fantástico talvez seja um pouquinho, mas dentro das possibilidades, pouco dinheiro, enfim, gostei bastante. Acho que o Vasco hoje certamente é bem mais forte do que o Vasco do início e do meio da temporada. Anderson dos Reis. Nicola, você acha uma boa deixar o atacante Verratti no banco? Né, o torcedor do Vasco pegou bode do Verratti, é muito louco isso, né? O cara é artilheiro do futebol brasileiro na temporada, foi super importante em outros momentos, vive um momento mais delicado, nesse Vasco com mais opções, parece ser meio que um cara destoando do restante do time, mas, cara, eu não acho que dá para descartá-lo como muita gente pensa, cara. Eu acho que ele ainda vai ter o papel dele importante. É um cara diferente no elenco, não é todo jogador que tem a característica dele. Não precisa começar sempre como titular, até para não gerar ainda mais desgaste, mas eu não descartaria. Assim como também não descartaria o Hulk. O Hulk é super importante dentro da história recente do Galo. Ficou na reserva durante o final de semana, na vitória contra o Mirassol, e já tem muita gente dizendo que ele não tem intensidade para jogar com a camisa do Galo, como o Sampaoli pede. E eu discordo. Sobre o Ryan. Isso que me contou foi o Marcelo Santana. Marcelo Santana era executivo de futebol do Vasco, ele acabou sendo demitido e já não faz mais parte do clube. Mas ele me contou que no início da temporada, naquela projeção orçamentária que o Vasco havia feito, a previsão é de que o Ryan seria vendido na metade do ano por 14 a 15 milhões de euros, tá? Essa previsão já foi para o espaço, para a felicidade do torcedor vascaíno. O Vasco já recebeu oferta de 17 milhões de euros e disse não. O Porto e o Zenit foram aqueles que mais avançaram nas cifras. E especialmente depois dos 2 gols que fez contra Flamengo e Cruzeiro, o status do Ryan dentro do Vasco se tornou ainda maior.
Tem um número muito legal que foi divulgado nas últimas horas, eu não vou dar o crédito porque eu não lembro quem, mas essa pessoa estava contando que o Ryan é o jogador sub-19, é o segundo jogador sub-19 do mundo com mais gols em 2025. Ele tem 12 gols contra 14 de Lamine Yamal. Então você pega todos os jogadores do planeta com menos de 19 anos que já atuam profissionalmente e o Ryan só tem menos gols do que o Lamine Yamal, 14 contra 12. Negócio gigante, espetacular. E aí só para lembrar que hoje o valor que o Vasco pede pelo Ryan, eu ia falar pelo Lamine Yamal, mas pelo Ryan, é de 30 milhões de euros ou 188 milhões de reais. O Fabrício Valentini dizem que o PH e Coutinho podem de fato serem convocados para a seleção, mas temos que ressaltar o Diniz, que trouxe de volta o Barros. Cara, o Barros está jogando muita bola e já jogava bem no América, né? Estava emprestado no América, de fato um baita achado. Convenceu a atual dupla de zaga e fez com que o Coutinho jogasse. Verdade, coberto de razão. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de notícias do Vasco. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina, que vai enfrentar o Palmeiras. Jogo dificílimo na arena lá do Palmeiras, campo sintético, como disse o Wellington Campos aí, mas o Vasco tem que passar por cima de todas as adversidades e buscar os 3 pontos para seguir firme na briga aí pela parte de cima da tabela, né? O Vasco se aproximando ali da galera do G6, que busca uma vaga para a Libertadores do próximo ano.